Olá pessoal, o vídeo que eu tenho para gravar hoje é sobre a opinião dos outros. Deixa eu ver se essa câmera aqui. A opinião dos outros, porque, igual eu tava falando, as pessoas sempre querem dar opinião na minha vida, entendeu? Como se o que faz elas felizes fosse a mesma coisa que me faz feliz. E não é bem assim. Então as pessoas ficam sempre falando assim: Sandro, você precisa casar. Sandro, você precisa pôr um ar-condicionado na sua casa. Sandro, você precisa ter um cachorro. Sandro, por que você não compra um carro, né? Porque você sofre muito pedalando de bicicleta, entendeu? Sandro, você precisa arrumar uma namorada. Sandro, você precisa fazer tal coisa, entendeu? E não é bem assim, porque eu, independente de qualquer coisa, eu sou uma pessoa feliz. Tudo bem, mesmo se eu fosse mais pobre, eu seria feliz do mesmo jeito, entendeu? Assim como muita gente que não tem condições e é feliz. Mas a opinião das pessoas é legal, você ter opinião, você ter um conselho, entendeu? Mas nem sempre aquilo ali é o que você quer para sua vida, entendeu? Se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia comprar um carro. Eu gostaria de viajar. Meu sonho é viajar. E estudar também. As pessoas às vezes põem na sua cabeça: você precisa estudar, você precisa estudar. Ontem eu assisti um filme bem interessante que chama-se Fora de Série. E nesse filme são duas nerds. É Fora de Série o nome do filme. São duas nerds que elas passam o ensino médio estudando, porque elas querem entrar numa universidade boa, que lá nos Estados Unidos tem aquela questão: qual universidade você vai? E daí, assim, tem uma parte que uma gordinha, que é a nerd, né, ela tá no banheiro nessa escola é engraçado porque era um banheiro que é para dois gêneros, era homem e mulher no mesmo banheiro. Aí dois rapazes e uma amiga dela, a amiga fica falando, ela escuta, ela tá lá na privada e ela escuta eles falando: nossa, aquela gorda, aquela chata, nunca faz nada, nunca arruma ninguém, nunca ninguém vai querer ela. Aquela, né, fala algumas coisas más dela. E daí ela tá escutando tudo. Daí ela abre a porta e fala assim. E ela não fica por baixo. Ela fala assim: mas eu estudei o ano inteiro. Ano que vem eu vou pra universidade, eu vou pra Yale. Ela fala assim: eu vou pra Yale. E vocês vão ficar desempregados, vocês não vão fazer faculdade. Como é que é? Vocês vão trabalhar pra mim ainda, né? Aí a amiga dela fala assim: não, mas eu vou pra Yale também. E a amiga dela era tipo líder de torcida, assim, sabe? Uma pessoa que ia nas festas. Aí ela fala: mas eu vou pra Yale também, só que lá a gente não vai se falar. E o outro rapaz fala: eu vou pra Stanford, que também é uma universidade boa. E o outro fala: eu não vou fazer universidade. É um cara com cabelão assim, bem estilo nerd também, só que aquele nerd mais de computador, assim, né? Aí ele fala assim: eu só vou pra trabalhar em uma empresa chamada Google. Google. Nem é Microsoft, é Google. Aí ela fica assim: nossa, então... Aí ela fica meio de cara, ela sai do banheiro e pergunta pra amiga dela: pra qual universidade você vai? E lá tinha uma questão que ninguém falava, pra evitar pressão. Pra evitar pressão, ninguém falava pra qual universidade que ia. Aí ela pergunta pra amiga dela: qual universidade você vai? Aí a amiga dela fala assim: eu vou pra Harvard, mas foi minha quinta opção. Aí ela fica chocada nesse filme, porque ela vê que ela não aproveitou a vida. Ela fala com a amiga dela assim: você vê, a gente só estudou e eu vou pra Yale, mas teve gente que estudou e se divertiu e vai pro mesmo lugar, entendeu? Então, acho que daí nesse filme, daí tem uma festa lá, que elas querem ir na festa, mas aí prossegue o filme, né? Que é uma comédia muito engraçada, muito bom esse filme. Mas a vida, na verdade, é feita de oportunidades, certo? Nem sempre você estudar, por exemplo, eu estudei comércio exterior, fiz faculdade na época, quando terminei o ensino médio, fiz comércio exterior, gastava ônibus, gastava a minha cabecinha,
né, fazia aquelas provas, tal, ia lá, ficava até noite, porque era a distância, e a distância, às vezes você fica estudando sozinho, né? Você vai lá, às vezes tem tipo 10 alunos, né? Cidade pequena é assim, tem tipo 10 alunos. Às vezes era só eu lá, eu assistindo lá a aula de frente de uma televisão. Naquela época era assim, pelo menos. Hoje em dia talvez esteja mais moderno. Talvez hoje em dia as pessoas nem lá não vão. Eu acho que é mais ou menos assim. Mas naquela época, uma vez por semana era obrigado a ir lá. E daí eu fiz comércio exterior, fiz inglês porque lá era um lugar que, além de ser polo de faculdade, tinha outros cursos. Eu fiz curso de inglês. Não me arrependo do curso de inglês, porque inglês eu já vou falar outra questão. E tudo bem, eu não arrumei um emprego na área, então meu diploma tá ali. É igual o Bolsonaro. O Bolsonaro fala, mas às vezes ele não tá errado. Aquela história, o pobre é um diploma de burro na parede e um título de eleitor no bolso. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes o pobre tem uma faculdade, mas ele quis falar assim, por exemplo, o governo anterior deu faculdade, mas não deu oportunidade, entendeu? Deu faculdade, mas só para te pegar um voto, entendeu? Não é bem assim, porque a faculdade é uma coisa importante para a pessoa, mas não a faculdade em si, mas a pessoa ter um senso crítico, entendeu? A pessoa, ela estudar por ela mesma, é uma coisa muito boa. Ter um senso crítico, entender o mundo que a gente vive, entender e analisar as notícias que a gente recebe todos os dias, você saber o que é verdade, o que é mentira, ser uma pessoa bem informada é uma coisa muito importante. E depois disso, eu fiquei assim, eu pensei, eu fiz comércio exterior porque aqui é cidade portuária, tem porto aqui, ali, né, eu estou no litoral, né, tem outras oportunidades, falava assim, nossa, vai ganhar muito bem quando você se formar. Acabei ficando no mesmo emprego. Aí depois eu fiz um concurso e passei era para ser técnico em telecomunicações. Mas eu fiz o concurso e não tinha o curso. Fiz o curso, 2 anos estudando técnico em telecomunicações. Porque eu ia assumir aquela vaga, ia assumir. E eu sou uma pessoa muito insistente, era a distância, mas esse era outra faculdade. Todo mês tinha que ir para Curitiba. Eu gostava, porque passeava, né? E era legal, algumas matérias eram mais difíceis, outras eram mais fáceis, mas eu paguei muito caro, porque a faculdade eu ganhei do governo. Agora, o curso técnico, talvez o curso técnico seja melhor para muitas pessoas. O curso técnico é melhor do que uma faculdade, porque faculdade em cada esquina tem. O MEC, ele autoriza polo de faculdade em qualquer lugar. E o ensino técnico, não. O ensino técnico é difícil onde tem. O MEC tem um mapa no site do MEC, é difícil encontrar, entendeu? Pode pesquisar no site do MEC, tem um mapa lá onde tem curso técnico. É mais em Instituto Federal, no SESC, em grandes cidades, assim. Pequenas cidades não tem. Então, e para o MEC autorizar um polo de curso técnico, tem que ter laboratório e estágio. Então, curso técnico você tem que ter laboratório e estágio, acaba sendo mais superior do que uma faculdade, porque é um profissional, quem tem um curso técnico vai ser mais necessário do que às vezes quem tem uma faculdade, né? Então, acaba que quando foi o dia de eu assumir a vaga, eu não quis. Fui chamado, porque eu estava na lista de ser chamado. Lista não, eu era o primeiro lugar. Mas eles prorrogaram o concurso, prorrogaram de novo. Então, 4 anos esperando. No dia de ser chamado, olhei o salário. Não. Como eu já estou há muito tempo no meu emprego, meu salário era bem maior do que aquele lá. E eu ia trabalhar em outra cidade, ter que acordar cedo, pegar o ônibus, tinha que almoçar lá e ficar lá o dia inteiro. E ainda outra cidade. Imagina que eu moro aqui, gosto daqui, e eu ia estar trabalhando, desenvolvendo, tendo os meus contatos em outra cidade, entendeu? Sendo que eu não sei se vocês pensam assim, mas eu gosto de trabalhar para quem eu conheço, sim, entendeu? Eu moro aqui, eu ando na rua, eu falo oi para todo mundo, então eu trabalho aqui, eu trabalho para as pessoas que, vamos dizer, igual Jesus falou, assim, são os meus próximos, entendeu? Não que ali seja diferente, é uma cidade parecida com a minha, é aqui do lado, eu ia morar aqui, ia de ônibus pra lá, mas pensei,
Prefiro ficar no meu emprego. Então, na vida, às vezes a gente estuda, mas a vida é feita de oportunidades e sorte, entendeu? E às vezes você, por exemplo, você pode ter dois empregos, entendeu? Você pode ter o seu emprego, fazer mais alguma coisinha. Hoje em dia, igual dizem, todo mundo tem que ter uma segunda renda. Inclusive hoje eu tive uma ideia bem interessante aí. Eu gosto de vender muito produtos naturais, assim, sabe? Tipo suplementos. Eu já vendi chá verde, café que emagrece, esses shakes, chá, entendeu? Esse ramo assim, eu gosto, entendeu? Outra coisa que eu gosto de vender. Assim, é difícil, mas acaba que a gente gosta, né? Esses suplementos é bem interessante de vender, né? Apesar que as pessoas querem, na verdade, como se diz, elas querem uma mágica em caixinha, né? Que na verdade você vai tomar aquilo ali para emagrecer, mas você tem que fechar a boca, porque aquilo ali pode te dar um ânimo, certo? Realmente, esses chás, essas coisas te dão um ânimo, assim, para você se animar de fazer um regime, né? Comer menos. Mas se você só tomar o chá também não adianta. Outra coisa que eu ganhei muito dinheiro foi com o Android Box, Android TV Box. Eu tenho um outro canal no YouTube que eu falo sobre... Só que já está abandonado, porque eu falava sobre o Windows no canal do YouTube. E hoje em dia nem computador não tem. A maioria das pessoas hoje em dia não tem computador. Até tem, mas dificilmente... Antigamente, você ficava o dia inteiro plantado na frente do computador. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas querem ter um celular bom, e o computador fica lá jogado, gastando energia. Às vezes a pessoa nem liga, entendeu? Ou então um notebook só, que a pessoa nem liga de vez em quando. Então, computador já uma coisa meio... Não que seja ultrapassado, sempre vai ser necessário o computador. Assim como o tablet, sempre vai ter o seu espaço. Mas não é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, porque com o Windows... você arruma uma coisa, daqui a pouco estraga outra. Arruma uma coisa, daqui a pouco precisa arrumar outra coisa, entendeu? Sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Às vezes algumas pessoas se conformam, mas algumas pessoas nunca ficam satisfeitas, entendeu? Então é muito ruim isso. Você tem que dar assistência, entendeu? Então, como eu estava falando, eu vendia aquela caixinha que tem canais. Você coloca na televisão e tem canais pela internet, que é o IPTV, famoso Android TV Box. Só que daí eu vendia e as pessoas eram assim, ó. Olha, tá travando. Mas não tava travando por causa do programa, tava travando por causa da internet da pessoa, que era devagar, entendeu? E... olha, deu piripaque aqui. Olha, não aparece a imagem. Ou então a pessoa compra e não sabe como é que usa. A pessoa fica lá, acha difícil. Ah, não, muito difícil, desisto, entendeu? Ah, não sei como é que é isso. Mas a pessoa não tem interesse de aprender, entendeu? Quando eu comecei a vender, eu instalava 10 programas. 10. Tipo, 3 de canais, Netflix, YouTube, outro programa para não sei o que, não sei o que lá. Depois eu vi que é o seguinte, pessoal. As pessoas só querem, tipo, canais, Netflix e YouTube. Só. Então são 3 programas que tem que funcionar. O resto joga fora. É canais ao vivo, Netflix e YouTube. E agora entrou a Amazon Prime. Mas, no mais, é só isso, entendeu? Então eu até penso em voltar a vender esses aparelhinhos, mas tem essa questão que é meio chato ficar dando assistência. Você tem que ir lá, você tem que instalar, você tem que ensinar como usa. E se der um problema, a pessoa vai te chamar. Então, eu gosto mais de vender suplemento. O suplemento você vende, é gostoso, e se não vender, você pode tomar, né? Então é mais legal, eu acho. Então, eu tô com um plano, eu vou até contar pra você, já que eu tô falando mesmo. Fazer um catálogo, meu catálogo. Ó, vou vender isso, por exemplo, uma lista de 20 produtos. Um catálogo de 20 páginas, 20 produtos. A pessoa compra, já sabe o preço. E eu vou lá na distribuidora, é longe, isso a pessoa não vai fazer, esse vai ser o meu trabalho. Vou lá na distribuidora, pego e entrego para as pessoas e depois cobro. Só que o que desanima você vender também é que tem algum que é caloteiro, sempre tem caloteiro. Mas fazer o quê? Tem que arriscar, né? Quem não arrisca não petisca. E é isso aí, pessoal. Então esse é o meu recado de hoje.
Meu recado é o seguinte: siga suas próprias ideias e acredite nos seus sonhos. E a vida não é feita só de estudo. Se divirta. A vida tem que ter também a oportunidade e a sorte. Certo? Esse é o meu recado. Obrigado por assistir esse vídeo. Beijo. Tchau.